Nesse vídeo vamos continuar o projeto de joystick de PS2 via radiofrequência com o Arduino. Vem comigo para o vídeo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos então continuar esse projeto onde a gente está transformando um controle de PlayStation 2 num controle para Arduino, onde eu vou conseguir fazer controle remoto de alguns projetos de Arduino, robô, drone, coisa do tipo. E eu usei um controle de PS2 para isso. Lembre-se que eu fiquei no último vídeo de adquirir um controle, tá ele aqui, já todo desfigurado. Ao longo do vídeo eu vou desmontando ele e vou mostrando para vocês como que vocês vão reconfigurar esse controle utilizando um Arduino dentro, junto com o módulo de RF. Eu ainda não montei o módulo RF aqui dentro dele, porque eu dei um passo importante para como a gente vai decodificar os botões do controle de PS2. Explico para vocês. O controle de PS2 aqui, essa é a placa do controle, né? Então eu desmontei ele, ele tem uma biblioteca própria para conseguir trabalhar com Arduino. Então já foi desenvolvido uma biblioteca onde eu consigo interpretar os dados que chegariam até o videogame, né, se ele tivesse conectado por cabo ou mesmo usando aquele módulozinho de wireless do PS2. Então você pega esse sinal e transforma ele em dados entendíveis, digamos assim, né? O Arduino consegue compreender os dados dos botões que estão sendo pressionados. Então essa biblioteca vai nos ajudar muito, porque a minha ideia inicial era desmontar totalmente essa plaquinha aqui, fazer com que ela não existisse dentro do controle e eu ia inserir os meus botões lá dentro, né, usando apenas as capinhas dos botões. Mas não precisa. Eu já tenho toda a eletrônica dos botões, onde eu faço toda a amostragem dos botões e coloco dentro de um barramento serial que vai para o meu Arduino. Qual Arduino que vai ser? Vai ser o Arduino Pro Mini, não vai ser esse Arduino Uno. No vídeo eu explico como que faz essa ligação e como que você faz a interpretação dos dados. Também eu vou dar uma ideia de como que a gente vai montar todos os componentes aqui dentro. Então é uma continuação do projeto, mas é um passo importante, principalmente na parte lógica, para você entender como que o controle como um todo vai funcionar. Chega de explicação, bora para a prática, vem entender comigo no Arduino, no controle, como que vai ficar esse projeto. Vem comigo. Olha que legal, pessoal. Nós temos aqui então o controle do PlayStation. Dá para reparar claramente, óbvio, né, que é um controle genérico, né? Os botões têm os símbolos diferentes, não é um círculo redondinho e tal, provavelmente por algum problema aí de direitos autorais da Sony. É um controle razoavelmente bom, né? Ele tem um plástico mais ou menos, tal. Eu já abri o controle, então dá para ver aqui que o fio já está fora do lugar. Eu remontei ele mais ou menos aqui só para vocês verem como que ele é. Ele está sem os parafusos estão aqui do lado. É um controle leve, então tô achando que vai ficar um pouco difícil montar, porque tem algumas características aqui dentro que a gente vai ter que enfrentar. Então vamos lá. Abrindo o controle, a gente tem duas placas principais, onde a maior aqui é onde nós temos os botões até ela e provavelmente alguns circuitos integrados aqui também. E essa outra placa aqui é onde está o nosso analógico, né, os potenciômetros dos botões analógicos. Legal? Então todos os sinais dos botões analógicos estão indo por esse flat cable. Aqui em cima então eu tenho os botões 1 e 2, né, 1 e 2 LR, né? E eu tenho um motor que faz o desbalanceamento, ele tem um peso que faz desbalanceamento aqui, e quando ele gira ele dá aquela tremida, né, o rumble em inglês que chama, né, a vibração do controle. O controle original, se não me engano, tem dois motores, então aqui a gente já vê que ele economizou, né, o Xing Ling economizou em um motor. Outro problema aqui é o espaço, né? Então nós temos na carcaça que vai atrás vários stands aqui, né? Várias coluninhas de plástico que eu acho que eu vou ter que remover, vou ter que cortar com alicate bem na raiz aqui para caber tudo que eu quero que caiba aqui dentro, né?
Eu descobri, como eu já falei agora no começo do vídeo, essa biblioteca que faz a interpretação dos dados de um controle de PlayStation 2 para um Arduino. Então o que nós vamos fazer? Eu não vou desmontar mais os botões. Antes eu estava com a ideia de desmontar os botões e colocar os meus botões aqui. Não, vamos aproveitar tudo do controle, basicamente, só o motor que não. Aí eu vou conectar esses fios até um Arduino. Né? Então a gente vai colocar um Arduino Pro Mini aqui, provavelmente, ou atrás. Vamos arranjar um espacinho para ele aqui. A parte de rádio vai ficar nesse centro. Né? Eu vou aproveitar o furo do fio aqui para sair com a antena da rádio. Desse lado aqui, onde está o motor, eu vou tirar o motor e vou colocar uma bateria. Não vai dar para ser uma bateria grande, vai ter que ser aquela bateria cinzinha. Eu usei no projeto da luminária, né? Vou deixar o card aí, se você não montou a luminária, você pode montar aí se quiser. Uma bateria quadradinha de lipo também, né? E é 3.7 volts. Para isso, eu vou precisar também, então, um conversor DC-DC buck para baixar a tensão para 3.3, porque a bateria pode chegar até 4.2 volts. Então eu vou baixar essa tensão até 3.3, essa placa funciona com 3.3 volts. O Arduino Pro Mini que vai ficar aqui, existe uma versão de 3.3 volts, eu vou colocar essa versão aqui. O módulo RF funciona com 3.3 volts, então tá tudo show de bola. Né? Eu vou trabalhar só com 3.3 volts e eu vou colocar também um módulozinho TP4056 para recarregar a minha bateria do controle. Aí eu vou ter que descobrir onde que eu vou instalar esse carinha, porque eu tenho uma saidinha USB. Então não basta só colocar ele aqui dentro, ele tem que colocar com alguma saída para fora, né? Perto de alguma beirada aqui da carcaça do controle. Provavelmente vai ser desse lado aqui, alguma região desse lado aqui, ou bota a bateria no meio, não sei. Vou ter que descobrir. E aí, o primeiro passo agora, qual que é? Como esse controle é um controle Xing Ling, o meu receio é dele não funcionar direito com o Arduino. Então o que eu vou fazer, e vocês vão acompanhar nesse vídeo, é o teste dessa biblioteca de PlayStation 2 para o Arduino. Eu vou desmontar esses fios, vamos desmontar essa placa aqui, vou soldar alguns fios jumper, eu vou testar num Arduino Uno, que é mais fácil, né? Eu não preciso ficar soldando um Arduino Pro Mini, e aí a gente vai acompanhar o teste no computador. Eu vou apertar os botões e espero ver lá na Serial Monitor qual botão que eu estou apertando. Então vamos lá. Muito bom, pessoal. Então, depois de ter soldado os fios no lugar ali dos fios originais do controle, então a gente já fez a conexão aqui do Arduino, né? Fizemos os fios que estavam indo para o controle, né? Para o conector do controle, a gente retirou e colocou alguns jumperzinhos para que vão conectar no meu Arduino Uno apenas para teste, tá bom? Então a gente vai testar agora se essa biblioteca funciona legal. Primeiro só o controle. Né? Então é assim que se faz um projeto, você tem que ir avançando aos poucos, porque se der algum problema, você não sabe onde vai estar o problema, se você fizer tudo de uma vez. Agora, se der um problema, eu sei que o problema está aqui, está contido na questão do controle ainda. E aí depois, se der certo, eu vou integrar o RF, né? Então eu vou integrar o nosso módulo NR24L01, para ele fazer uma transmissão. Então vamos aos poucos. Então primeiro vamos conectar o PS2 controller no Arduino. Como que a gente faz isso? Existe uma biblioteca, como eu citei para vocês, que é essa biblioteca aqui, ó, PS2x_lib.h.
Ela não está disponível no gerenciador de bibliotecas, mas eu vou deixar um link aí para download para vocês. Vocês instalam ela e aí com ela você já tem aqui, esse arquivo que está aberto aqui, está dentro de exemplos. Então se você vier aqui em exemplos, e aí vai estar aqui, ó, ps2x_lib example, tá? Esse arquivo aqui que está aberto. Como que você instala um arquivo que vem de fora, que não vem pela biblioteca, não vem pelo gerenciador de bibliotecas? Você vem aqui, ó, em Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip, que vai ser o arquivo que você vai fazer download, ok? É assim que você instala. Beleza, uma vez instalada, aqui eu coloquei, a única coisa que eu já alterei aqui no arquivo de exemplo são os pinos com que eu usei o meu Arduino Uno. Então o pino DAT, né, é o pino 3, o pino CMD é o pino 4, o pino CEL está pino 2 e o pino CLK está pino 5, ok? São 4 pinos aqui e mais 2 de 3.3 volts, que está conectado aqui em cima no Arduino Uno, e também o Terra, né, o GND, beleza? Esse esquema de quais nomes, de quais pinos do PS2 até qual Arduino, eu vou deixar aí também algumas fotinhas como exemplo. O site que eu peguei o arquivo, o projeto original, também tem algumas fotos explicando. Pode ser que o seu controle tenha algumas nomenclaturas um pouco diferentes, então você tem que fazer aí uma análise para descobrir qual que é o pino certo. Por exemplo, no meu controle aqui está escrito DI e DO. Aí depois de muito entender o que quer dizer, DI é data in, então é o que está sendo comandado, e o DO é o DOut, é o dado que sai do controle, entenderam? Então essa análise aí pode ser que você tenha que fazer, essa diferenciação de controle para controle que muda de fabricante para fabricante, ok? Então aí aqui eu não vou entrar muito a fundo no programa, porque basicamente é uma biblioteca que trabalha sozinha, né? Então ele vai criar aqui um controle PS2X, e aí ele vai, dentro do loop, ele faz a leitura, né, do PS2X e vai imprimir qual que é o botão que você está pressionando, né? Ele vai imprimir na serial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar o Arduino e já vou gravar. Ali gravado. Uma última mudança que eu fiz também antes, aqui ele estava como o pressures, né? O pressures ele fala aqui, ó, são analog readings, né? Então eu coloquei ele como true, ele estava como falso no exemplo, e o rumble eu deixei como falso. Rumble é o tremida, né? É a vibração do controle. Não temos o motor mais funcionando, então deixei desligado. Ok, então Arduino conectado, vamos configurar aqui qual porta que ele está conectado. É um Arduino Uno, não é um Arduino Nano. E vou gravar. Gravado. Então agora vamos abrir o monitor serial para ver se funcionou. Velocidade aqui é 57600. Olha lá. Ele achou Unknown Controller Type Found, ou seja, achou alguma coisa. Vamos ver aqui se ele aciona. Se eu tentar acionar algum botão, deixa eu pegar um botão aqui para dar contato. Então, por exemplo, estou fazendo aqui, ó, pegando esse botãozinho, né, e vou colocar ele aqui. Vamos ver se ele identifica. Mas provavelmente não deu certo. Vamos descobrir por quê. Vou desligar aqui. Depois de muito procurar o problema, eu vi que eu tinha trocado alguns fios aqui. Então eu deixei agora anotado aqui no meu programa, né? Porque a minha nomenclatura da placa é diferente, como eu falei para vocês. Não está escrito DAT lá, está escrito DI. E aí eu tinha trocado as ideias aqui entre DI, Command, DAT e DOut. Então, fiz alguns testes aqui, funcionou, então refiz o programa, joguei o programa no Arduino novamente, e agora eu vou mostrar para vocês ele funcionando, né? Então quando a gente abre a serial aqui, a gente vai ver lá que ele
não conseguiu entrar em Pressures Mode e tal, então aparentemente o analógico não está funcionando, não sei porquê. Porém, quando eu venho aqui com o botão, né, e aperto aqui, miro aqui certinho, olha lá, ele funciona bonito, né? Então vamos apertar aqui, por exemplo, esse outro botão, é o quadrado, Square. Então aqui temos o Select, aqui temos o Start, funcionando bem. A outra plaquinha aqui, vamos ver qual que é. O L2. Aqui ele funciona, o L3 ó, e o R3 funcionam. Não sei porque o analógico não funciona. Isso muito me interessaria, o analógico. Eu ainda não descobri se alguma configuração da programação, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Legal, pessoal, eu achei sim onde está o problema. Não demorou muito. Aqui na programação, se vocês forem olhando dentro do loop, né, ele vai fazendo um print para cada botão que ele vai detectando como pressionado, né? Então, aqui na parte final, eu não sei se era qual que era a intenção do programador, mas ele vai imprimir os valores do analógico apenas se o L1 ou o R1 está pressionado. Eu achei estranho isso. Então o que eu fiz? Eu forcei ele printar aqui no final do programa qual que é, né, o valor do eixo X do analógico esquerdo, que é o L. Okay? Então o analógico esquerdo vai ser esse aqui quando ele mexer no eixo X. Então quando a gente olha aqui na serial, olha lá, ele já está fazendo aqui, né? Se eu mexer no eixo Y, ele não mexe nada. Agora se eu mexo no eixo X, olha lá, ele é bem sensível. Então, tranquilo, funciona muito bem o analógico. Foi só uma questão de programação aqui do exemplo do PS2X. Eu não sei por que ele fez isso. O mais importante, o dado está disponível, né? Então, aquela questão que eu achei que era o valor analógico, não é o analógico, é uma detecção de pressão do botão. Então aqui eu posso deixar como falso mesmo, né? E aí ele não vai dar mais aquele erro. Então se a gente fizer agora a programação aqui, só para vocês verem, provavelmente vai ficar sem nenhuma mensagem de erro. Vamos também tirar aquele analógico aqui do final, já que a gente viu que o dado está disponível. Não preciso mais ficar verificando aqui. Okay? Então, carreguei. Ok. Found, configured, successful, pressures false, rumble false. Então ele falou aqui para testar todos os botões e tal. Ele fala aqui no começo, ó, holding L1 e R1 will print out the analog stick values. Como tá difícil, então aí eu eu preciso remontar o controle para ter certeza qual que é o valor dos analógicos, então eu não vou fazer isso. Então por isso que ele está colocando aquele if, else daquele jeito. Muito bom. Então temos um controle funcionando com o Arduino, vai funcionar com o Arduino Pro Mini, não tem nenhum problema, o Arduino Uno é a mesma coisa que um Arduino Pro Mini. Já sabemos como o nosso RF funciona. Se você não viu ainda a aula de RF, eu vou deixar aqui no card para vocês como que funciona. São duas aulas, uma que eu fiz o RF funcionando só com um parâmetro e uma outra aula fazendo ele funcionar com vários parâmetros. A gente agrupa todos os dados numa única variável e manda pelo RF. E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Por isso que não precisa testar aqui com vocês, né? Porque o dado está disponível, né? Então é só jogar aquele dado dentro de um pacote de dados, que é um struct, é um pacote de variáveis, mando todas as variáveis de uma vez pelo RF. Próximo passo desse projeto vai ser a finalização dele, vai ser a parte elétrica, né? Então vou colocar a bateria, vou colocar o carregador de bateria, vou colocar o próprio radioinho dentro dele, né? O módulozinho RF, e vou fechar. Junto com ele, vou trazer o projeto que vai fazer a leitura desse dado do joystick e vai receber o dado do joystick por RF e vai se mexer, que vai ser o nosso robô aranha, que também vou deixar um card aí para você assistir se você ainda não assistiu. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado de mais um passo desse programa aqui, desse projeto, que é o joystick de PS2 com Arduino.
Um abraço e até a próxima!